Salve, minha rapaziada, já começando o vídeo aí pedindo perdão pra vocês, tô gravando do carro aqui, correria, mas o importante é a notícia, o importante é a informação, é isso que a gente vai trazer pra vocês aqui no vídeo de hoje, né? Vamos falar bastante sobre a rodada que terminou ontem com mais um péssimo resultado, né? Infelizmente o Goiás acabou entregando o jogo ali, faltando um minuto para a partida terminar contra o Cruzeiro, então a gente vai falar bastante aí sobre a situação de tabela, né? O que o Vasco precisa fazer para conseguir a permanência na Série A e quem sabe até sonhar com uma vaguinha na Copa Sul-Americana. E vamos falar muito sobre o jogo de hoje, né? Vasco e Corinthians, São Januário, 21h30, todos os ingressos esgotados. A gente vai trazer tudo o que você precisa ficar sabendo aí sobre esse jogão, né? Provável escalação do Vasco, expectativa, né, sobre esse clássico brasileiro aí, que já foi final de campeonato mundial, né? E os dois clubes aí brigando nesse momento aí por essa situação complicada lá embaixo na tabela. Então já quero convidar todos vocês, vascaínos, vascaínas, que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, para se inscrever por aqui, lá embaixo naquele botão vermelho. Peço também a sua ajuda e a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo. E também aí, quem quiser seguir a gente nas nossas outras redes sociais, fica o convite para seguir a gente lá no Twitter, no TikTok, no Instagram, além dos vídeos que a gente faz para vocês aqui diariamente, né, trazendo as notícias no YouTube. A gente durante todo o dia também atualiza, né, tudo que acontece no noticiário vascaíno nessas outras redes sociais. Todos os links aqui na descrição do nosso vídeo de hoje. Fechado? Combinado? Então bora começar o vídeo falando sobre a rodada, né? A rodada que teve jogos aí, cara, que acabaram não sendo muito bons pro Vasco, né? Teve a vitória do Bahia contra o Corinthians por 5-1, teve também, né, a vitória do Internacional por 1-0 sobre o Red Bull Bragantino, empate do Fortaleza com o Palmeiras, empate do Santos com o Botafogo, e ontem fechamos a rodada, né, com um resultado que acabou sendo o pior possível na partida. Goiás em casa, com a derrota para o Cruzeiro, acabou sendo rebaixado, né? Um resultado ali que veio no último minuto da partida, né? Até então o jogo estava 0-0, mas enfim, é aquilo, né? O Vasco só depende dele, o Vasco só depende das próprias forças para conseguir a permanência na Série A. Então nesse momento, após todos os jogos aí terminados, né, o Vasco caiu para a 16ª colocação, segue fora da zona do rebaixamento, né? Com o resultado de ontem, o Cruzeiro pulou para 44, o Vasco fica com 42 pontos no momento, né? Um ponto à frente do Bahia com 41, e com isso, né, o Vasco hoje precisa muito dessa vitória, precisa muito desse resultado positivo. Vai encarar um Corinthians que vem desmantelado, né, vem ali realmente de um jogo que muita gente nunca imaginou que pudesse acontecer, uma derrota de 5-1 jogando em casa contra o Bahia. E para piorar a situação do Corinthians, ele vem com 5 desfalques, 5 jogadores titulares do Corinthians não entrarão em campo nessa partida de hoje à noite. Do lado do Vasco também temos 5 desfalques, né? 4 suspensos, são ali o Léo, o Maicon, o Bambu e o Marlon Gomes, e também tem o Ivan, que é o goleiro emprestado do Corinthians ao Vasco, é um goleiro reserva, mas também aí não poderá jogar nesse jogo de hoje devido, né, a uma cláusula contratual que não permite que isso aconteça. Então hoje o Vasco vai, né, para cima, o Vasco vai ter que tratar esse jogo como uma final. Do lado do Corinthians, mesma coisa. Por quê? Se o Vasco vence, o Vasco pula de 42 para 45, a gente vai ultrapassar o próprio Corinthians, que tem 44 pontos no momento aí na tabela. A gente vai poder também encostar no Fortaleza, passa o Santos, passa o próprio Cruzeiro, né, que venceu ontem. Óbvio que o Vasco vai ter um jogo a mais, né, do que os outros adversários na rodada, mas enfim, é uma rodada que é uma vitória que pode colocar muita pressão para cima desses times aí, né, que ainda vão entrar em campo durante o decorrer dessa semana. Mas enfim, falando mais especificamente sobre o jogo, né, sobre o que a gente pode esperar. Como eu falei, o Vasco vem de um momento muito positivo, são 6 jogos sem perder, né, 4 vitórias e 2 empates. O Corinthians vem aí de uma derrota, cara, que é a pior derrota do Corinthians jogando em casa por 5-1 pro Bahia, né, que estava dentro da zona do rebaixamento e volta, né, para a zona do rebaixamento após a vitória do Cruzeiro ontem. Então o Corinthians vem muito pressionado, pressão da torcida, pressão interna também, muita gente reclamando da forma de trabalho do Mano Menezes por lá. Enfim, um jogo aí que, como eu falei, é um clássico brasileiro, é um clássico mundial, já definiu o título, né, de campeonato mundial alguns anos atrás, né, naquela final do Maracanã. Enfim, o Vasco deve ir a campo com um time bem modificado, né? Teremos aí, como eu falei, desfalques importantes no sistema defensivo, provavelmente no meio de campo também teremos mudanças e provavelmente até no ataque teremos alterações.
Ramon Dias treinou a equipe ontem e vamos trazer para vocês aqui agora qual será o provável time. No gol, Léo Jardim, como já era de se esperar, né? Nosso goleiro aí vem fazendo uma grande temporada. Nas laterais, os dois ali que a gente já espera, né? E já conhece, vem fazendo bons jogos. Piton na esquerda e o PH, o Paulo Henrique na lateral direita. Dupla de zaga com o Medel, parece que se recuperou, graças a Deus, vai pro jogo, né? Ao lado do Medel, quem deve ganhar a vaga ali do Maicon é o Manu Capasso, né? Ele que não é titular há 4 meses, foi muito tempo lesionado, mas deve aí ganhar, né, essa vaga na partida de hoje. Meio de campo, mais surpresas aí, a gente deve ter o Zé Gabriel de primeiro volante, de segundo volante, Jair pode ganhar a vaga do Praxedes, né, que vinha muito mal aí nas últimas 3, 4 partidas, então Jair podendo aí voltar a ser titular do time do Vasco também, e ali na frente Paulinho Paula, outro também que estava ali com desconforto muscular, mas pelo que tudo indica, vai pro sacrifício, vai pro jogo, vai aí para poder comandar o meio de campo do Vasco. E lá na frente, mais uma alteração, a gente deve ter a volta do Rossi como titular, aberto pelo lado direito, Gabriel Peck caindo pelo lado esquerdo de campo e Pablo Verratti, né, que tá com sede de gol, depois da última partida ali que ele desperdiçou algumas oportunidades, quer fazer o dele hoje, né, quer voltar a marcar com a camisa do Vasco. Então esse deve ser o time, esse aí devem ser os 11 titulares para a partida de logo mais. Como eu falei, o jogo é às 9h30 da noite, horário de Brasília, né? A gente vai trazer para vocês ainda hoje à tarde mais um vídeo, né, com tudo que acontecer de agora até o período da tarde. Teremos atualizações aí sobre o departamento médico, né? Teremos aí a garantia realmente que o Paulinho e o Medel vão pro jogo. Mas enfim, eu tô muito confiante, tô acreditando muito nessa vitória do Vasco, né? Acredito que a gente possa sair com esses 3 pontos. Quero saber de você, vascaíno, aqui nos comentários, qual é a sua expectativa? Tá acreditando na vitória? Lembrando que no retorno do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem o melhor aproveitamento jogando dentro do seu domínio, jogando dentro de casa em São Januário. É 80% aí de aproveitamento de todos os pontos que a gente disputou até o momento. Se o Vasco manter esse aproveitamento contra o Corinthians e contra o Red Bull na última rodada, a gente garante, né, a permanência na Série A. Meu palpite, 1-0. Acho que vai ser um jogo duro, um jogo muito estudado. Quero saber o seu palpite aqui nos comentários e lembrar a galera também, né, que quem quiser fazer a fezinha, né, quem quiser colocar aquela grana, né, na vitória do Vascão hoje à noite, nossa parceira do canal, a 1xBet, tá com aquele bônus de boas-vindas. É um bônus que pode chegar até R$2.000 no seu primeiro depósito. E para participar é muito fácil, é muito simples. Só você correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link da 1xBet. Não pode esquecer, na hora que você for fazer o seu depósito de 5, 10, 20, 100, R$50, quanto você quiser, tem que colocar o código promocional Mário Vasco para você garantir a participação, né, o bônus de boas-vindas. Beleza, rapaziada? Então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Não vai embora, o vídeo não acabou. Meu irmão Lineker Bionte vai dar sequência aqui ao vídeo, né? Vai trazer novidades sobre a arbitragem, vai falar sobre outros assuntos importantes daí também da rodada, quais outros jogos que a gente vai ter que acompanhar de perto. Então fica agora com o Lineker, mas antes disso, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu! Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Hoje tem Vasco, mas que rodada, meu amigo, que rodada péssima para o Vasco. E ontem, né, vitória do Cruzeiro sobre o Goiás que empatou com o Vasco na Serrinha, jogando em casa, e ganhou do Vasco jogando em São Januário. É deprimente saber que o Vasco não conseguiu vencer o Goiás esse ano no Campeonato Brasileiro, né? E que resultado péssimo para o Vasco ontem a vitória do Cruzeiro, né? Coloca uma pimenta nesse Campeonato Brasileiro na luta contra o rebaixamento e força o Vasco hoje a vencer o Cruzeiro de qualquer forma. Vamos falar muito sobre essa partida, provável escalação, pedido especial da torcida do Vasco para quem não tem ingresso e muito mais. Mas antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Nada ruim que não possa piorar para os vascaínos. Ontem, Goiás e Cruzeiro se enfrentaram na Serrinha, no estádio do Goiás, o Goiás mandante. E aos 50 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro marca o gol da vitória, ultrapassa o Vasco na tabela de classificações, chega a 44 pontos
e a rodada 35 se encerra. Entraremos então na rodada 36 com o Vasco abrindo contra o Corinthians hoje no Caldeirão de São Januário a partir das 21h30, horário de Brasília, jogo com ingressos esgotados, e a gente vai falar muito sobre esse jogo, muito sobre a tabela, vamos falar muito sobre provável escalação e o pedido especial, né? Como na introdução eu disse aí, da torcida vascaína para São Januário no dia de hoje. E a gente começa a avaliar a tabela. O Vasco é o primeiro fora da zona do rebaixamento com 42 pontos. Abaixo está o Bahia com 41 na 17ª colocação. Abre a zona da degola. Goiás virtualmente rebaixado junto com o rebaixado Coritiba e América Mineiro completam a zona do rebaixamento. Então provavelmente temos uma vaga para Bahia, Vasco, Santos, Corinthians ou Cruzeiro até então. Estou colocando isso porque são 3 pontos de diferença. O Bahia tem 41 e o Cruzeiro tem 44. Então, tem ainda o Fortaleza com 45, o Inter com 46. Ainda temos 3 jogos. Hoje o Vasco abre a 36ª rodada. Mas para as projeções do Gigante da Colina na competição, o Vasco enfrenta o Corinthians hoje, o Grêmio, que é um jogo muito complicado, no final de semana, né, no domingo, e depois volta ao meio de semana para enfrentar o RB Bragantino em São Januário. São 2 jogos em casa e 1 fora. O Vasco vencendo esses 2 jogos, dependendo dos resultados, né? A gente fez inúmeras simulações aí na nossa última live, você que acompanhou viu. Parece que o número mágico para se livrar é 48 pontos, tá? Dentro dessa questão do matematicamente livre do rebaixamento. E o Vasco com 42 precisa vencer esses 2 jogos em casa, pelo menos, para chegar aos 48. Vencendo o Grêmio fora de casa, que é muito improvável, mas não é impossível, o Vasco pode beliscar uma vaga na zona da Copa Sul-Americana tranquilamente. Eu acho que seria melhor vencer o Corinthians hoje, já vencer o Grêmio fora de casa para relaxar, porque eu vou falar para você, não tá fácil a vida do torcedor vascaíno. Já é o 2º ano de desespero de final de campeonato, já é o 2º ano com um planejamento ruim, e as perspectivas não tão boas. Mais uma vez o torcedor vascaíno prepara o remédio, né, para essa finalização de campeonato, cara. É um absurdo e a gente vai estar até o final com toda certeza, né, apoiando, mas mais uma vez, né, que ano que o torcedor vascaíno está passando, ano de eleição, mas o problema maior era na tabela. O Vasco enfrenta o Corinthians às 21h30, um jogo que o técnico Ramon Dias vai ter muitos desfalques, diga-se de passagem. Marlon Gomes, um jogador muito importante para esse elenco. O zagueiro Michael, que a gente não precisa nem comentar, né? O Ramon conseguiu recuperar o jogador e principalmente em bolas aéreas dá um suporte absurdo aí para o sistema defensivo vascaíno. O Léo Pelé, que querendo ou não, é um zagueiro que a gente tem a melhor saída de bola e é importante durante o jogo, quando alguém ali se machuca ou precisa fazer uma alteração, uma parte técnica defensiva. Tem o Robson, que para mim estar suspenso é a melhor opção do que estar à disposição. E também o goleiro Ivan, por questões contratuais, não enfrenta o Corinthians, né? O goleiro Ivan, que é do Corinthians, está emprestado ao Vasco, deve voltar ao Corinthians, porque parece que vão negociar o Carlos Miguel. A equipe paulista deve negociar o primeiro reserva e o Ivan deve retornar ao Corinthians para estar fazendo essa reposição do Cássio, né? Então, desfalques, mas teremos retornos. O Jair volta depois de suspensão, né, do STJD, aquela expulsão contra o Bahia, cotovelada. Ele pegou 2 jogos, cumpriu o primeiro e agora cumpriu o segundo contra o Atlético Paranaense, volta contra o Corinthians hoje. O Rossi também é a mesma coisa, né? O Vasco não perdeu ainda com o Rossi em campo. Desde que o Rossi entra, o Vasco ainda não perdeu. Espero que hoje o Rossi também traga essa sorte para São Januário. E temos também agora a volta do Búfalo Rossi, né? E a gente tenta aí montar o Vasco para esse jogo contra o Corinthians. Parece que o Ramon Dias, no último treinamento, fez ali uma escalação, até então parece que é o que a gente tem de melhor, e eu vou trazer para vocês a provável escalação para logo mais. Léo Jardim no gol, PH, Paulo Henrique na lateral direita, o Capasso entra no lugar do Maicon, junto com o Medel, que se recuperou aí de uma lesão de forma espetacular, mas pode preocupar durante a partida, espero que não aconteça, e na lateral esquerda o Lucas Piton. O meio-campo ali composto por Zé Gabriel como primeiro volante. O Jair deve ganhar essa vaga, que seria do Praxedes,
mas deve ganhar essa vaga como segundo volante o Paulinho, o meia ofensivo, que também jogará num sacrifício por conta do problema no ombro. E também a gente está pensando aí numa possibilidade do Payet entrar como titular no lugar do Paulinho, mas eu apostaria aí no Paulinho Paula, caso se machuque, saia. É melhor do que entrar durante o jogo, se machucar para sair de novo. Queimaria uma substituição, então acho que o Ramon Dias vai escolher aí o Paulinho. No ataque, Rossi na ponta direita, Gabriel Peck na ponta esquerda e centroavante Pablo Verratti, né? Esse deve ser o Vasco que deve enfrentar o Corinthians logo mais. O Corinthians também está bem quebrado, né? Tem bastantes desfalques, mas é aquilo, o Vasco é mandante, precisa propor o jogo, precisa vencer sem sustos, o torcedor vascaíno não aguenta mais ficar vencendo no sufoco. Um jogo como o do América Mineiro em São Januário, que o Vasco vence por 2-1 com um golaço do Payet ali de falta. Eu acho que o torcedor vascaíno não aguenta passar por uma partida assim. Tem que ser um jogo que o Vasco tenha total controle. Então essa deve ser a equipe que o Ramon Dias deve vir a campo, podendo ter algumas substituições ali, até mesmo a entrada do Payet em alguma ocasião. Pode ser no lugar do Rossi ou no lugar do Paulinho. Queria saber a sua opinião a respeito dessa provável escalação. E claro, né, lembrando que temos ingressos esgotados. Ontem tivemos uma venda relâmpago de carga extra, então quem conseguiu entrar no sociogigante.com adquiriu o seu ingresso. E lembrando que a torcida vascaína pediu para você que não conseguiu ingresso ir para São Januário, torcer lá pelo lado de fora, que vai ter uma festa muito grande também nos arredores do Caldeirão. Jogo importante, Vasco e Corinthians, 21h30. A gente vai estar partindo agora para São Januário para trazer para vocês todas as informações em primeira mão. Então não fique de fora, siga-nos em todas as redes sociais para você não perder nada. Partiu São Januário, vamos apoiar até o final, porque agora é o momento que o Vasco mais precisa do seu torcedor, e São Januário hoje vai virar um caldeirão. Queria saber o seu palpite para esse jogo, o meu, 2-0 para o Vascão da Gama, sobre os comandos do torcedor vascaíno na Colina Histórica. Qual é o seu palpite? Corre lá, não tá fácil, mas o Vasco vai com certeza, junto com o seu torcedor, junto com a força de São Januário e também do bom desempenho da equipe junto ao Ramon Dias, sair dessa situação incômoda. Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.